Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária de hoje, 20 de setembro, segunda-feira, dia dos santos André Kim e Paulo Chong, mártires. No início do século XVII, a fé cristã penetrou a Coreia, graças ao esforço de alguns leigos. Depois, alguns missionários entraram clandestinamente. Entre eles, sobressaíram André Kim Tae-gon e o leigo Paulo Chong. Foram perseguidos e martirizados 103 santos, sacerdotes, leigos, jovens, crianças, idosos, suportaram o suplício do martírio, fecundaram essa terra com o testemunho de Cristo e por isso mereceram a glória dos céus. Vale aqui destacar que a Coreia é um dos países onde o catolicismo avança a cada ano, ou seja, cada vez mais coreanos se tornam cristãos católicos. Isso sobre o patrocínio de André Kim e Paulo Chong, que eles intercedam por todos os coreanos e por nós também. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Ora, o que é a luz? A luz nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho ele deve ser anunciado e testemunhado com ações práticas. Ele é uma luz que ilumina a conduta do ser humano. Portanto, ele não pode ser ocultado. O Evangelho ele deve ser exposto. E como o Evangelho é exposto? Através do anúncio da palavra e através do testemunho. São duas formas de anunciar o Evangelho. Uma pessoa que é cristã, ela vai o quê? Dar testemunho de Cristo, porque ela é um novo Cristo na sociedade. Ela é uma luz. Lembrando sempre, queridos irmãos e irmãs, que nós cristãos não reproduzimos a nossa própria luz, reproduzimos a luz de Cristo. Nós somos como luas, refletimos a luz do sol. E o nosso sol é Jesus Cristo. A lua não tem luz própria. Nós cristãos também não temos luz própria. Muitas vezes pessoas querem transmitir o seu brilho, a sua própria luz, e acabam dando contra-testemunho do Evangelho. E a pior coisa para um não cristão é entrar em contato com o contra-testemunho de alguém que se diz cristão. Coloca em descrédito a mensagem do Evangelho. Então nós temos que tomar consciência da importância do nosso papel na sociedade. Um erro que nós cometamos, uma coisa que nós façamos de maneira errônea, que testemunhe contra nós, pode testemunhar contra a mensagem de Deus, o Evangelho. Portanto, a luz que nós dissipamos, que nós apresentamos, que nós iluminamos, não é nossa, é a luz de Cristo. Essa luz não pode ficar ocultada, ela não pode ficar embaixo de uma cama, ela tem que ficar num lugar onde ela ilumine o ambiente. Assim é o nosso papel na sociedade. Volto a dizer algo muito importante. Não precisa pegar um megafone e ficar nas esquinas das ruas ou nas praças, anunciando Jesus ou dizendo que aqueles que não se converterem irão para o fogo do inferno. Não é dessa forma que a gente anuncia Jesus. A gente anuncia Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como? Sendo pessoas honestas,
pessoas que não prejudicam as outras, pessoas que ajudam os outros, pessoas que fazem o bem pelos outros, porque as pessoas observarem isso, principalmente na sociedade atual, onde o que vale é o dinheiro, o poder e a conquista, pessoas que agem dessa forma, elas estão agindo de maneira contrária ao preceito da sociedade atual, à mentalidade da sociedade atual. Portanto, isso vai chamar a atenção. E aí as pessoas vão perguntar, nossa, mas por que ele faz o bem aos outros? Por que ele é honesto? Por que isso? Por que aquilo? Porque ele é cristão. A luz foi tirada debaixo da mesa, da cama, foi tirada a vasilha de cima dela e colocada no lugar onde ela ilumina o ambiente. Outra coisa que podemos destacar do Evangelho de hoje: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Quem tem a palavra e a testemunha consegue mais de Deus o quê? Força, coragem para continuar testemunhando. Aquele que se esconde, aquele que se oculta, não tem coragem de fazer isso. Então ele fica escondido. Então devemos compreender o nosso papel, assim como os santos de hoje, André Kim e Paulo Chon. Eles deram a sua vida pelo Evangelho. Na Coreia, eles foram desbravadores do catolicismo, cristianismo na Coreia. Lógico, hoje, na nossa sociedade, ou melhor, no nosso país, nós não morremos mártires, não estamos morrendo mártires, não há uma perseguição religiosa contra cristãos. Há aquilo que nós denominamos na teologia como martírio branco. São as pessoas que caçoam dos cristãos, colocam que os cristãos são bitolados, que os cristãos são ratos de igreja, que os cristãos são isso, que os cristãos são aquilo. Então devemos tomar muito cuidado. A nossa postura deve ser uma postura de prudência. Não podemos usar o Evangelho para benefício pessoal. Temos que tomar muito cuidado com isso. Para me promover, para eu ficar conhecido, para depois eu ser candidato a vereadora, candidato a prefeito, candidato a deputado e por aí vai. Tem muita gente que usa a religião para isso. Começa, aí é conhecido, se torna isso, se torna aquilo e pumba! O primeiro passo, o próximo passo, carreira política. E aí vai usar o nome de Deus para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não podemos usar o cristianismo para benefício pessoal, para promoção pessoal. Devemos entender que, como cristãos, a nossa missão é anunciar Jesus Cristo. E ponto final. É a missão de vocês, é a minha missão. Eu não posso usar o meu papel de padre para poder o quê? Me promover. E amanhã, depois, pedir afastamento do sacerdócio e ser candidato. Não, esse não é o meu papel. O meu papel é testemunhar com a minha vida, com a minha conduta, com as minhas palavras, aquele que nos chamou. Mas isso nós veremos depois. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser, no dia de São Mateus. E Deus o chamou. Tchau.